Por telefone eu converso com o Romário Ferrão, ele que é pesquisador do INCAPER e coordenador especificamente de café aqui do Espírito Santo. Romário, muito bom dia, prazer conversar com você aqui no Jornal Sul Capixaba. A entrevista é realmente sobre o café. As pessoas estão preocupadas, os agricultores, com quebra de safra. O Estado, o INCAPER, já fala sobre isso? Bem, um bom dia primeiramente, né? A gente sabe que nós estamos passando por talvez uma seca, uma das maiores secas da história dos últimos 40 anos dentro do Estado do Espírito Santo. E o café é a principal atividade na geração de emprego e renda no Estado. Ele está em todos os municípios. E diferente de outros estados, o Espírito Santo é o único estado brasileiro que produz quantidade expressiva de café arábica e de café conilon. Então, a gente sabe que o café é uma planta perene. É uma planta que ela demora de 220 a 330 dias da floração até a formação do grão, e que para o desenvolvimento da planta e para a produção precisa ter um equilíbrio entre luz, temperatura, água e nutriente. E esse déficit hídrico, essas altas temperaturas, essa falta de água, ela atinge a planta e a produção. E isso vai trazer problema de redução na safra estimada de café para o Estado do Espírito Santo, tanto para o arábica como para o café conilon. A gente sabe que aqui na nossa região, alguns municípios do Caparaó, forte mesmo é o arábica, estão aí nas montanhas, muitos em altitude muito altas, né? Mas ainda, mesmo assim, nessa área muito perto de reserva, às vezes, há preocupação, porque muitos córregos nas propriedades já secaram, estão quase secando. Mesmo assim, há essa preocupação, já que não teve água suficiente de chuva? Sim, a gente percebe que muitas regiões, muitos municípios do Estado do Espírito Santo, ele vem, principalmente no sul do estado, ele vem por 2 anos consecutivos com falta de água, ou seca. E tanto na região do café arábica como no café conilon. A gente percebe no conilon, a situação é mais grave, onde que o ano passado choveu pouco, esse ano teve precipitação de agosto até mais ou menos novembro, mas foi insuficiente, e agora, no momento da formação e enchimento do grão, que é o momento que a planta mais demanda água, a chuva foi insuficiente. São 40 dias, mais de 50 dias de seca e com temperatura elevadíssima. Então isso vai ter um chochamento bastante grande nos grãos, o grão vai ser mal formado, ele vai ter menor tamanho, ele vai pesar menos e vai interferir na qualidade final do produto. Isso para o café conilon. Para o café arábica, nós sabemos aí na região sul do estado, mais de 40% da cafeicultura de arábica do estado, ela está numa região de transição. O que é uma região de transição? É de altitude de 500 a 700 metros. Então é uma região onde também teve déficit hídrico elevado, e também é uma região que a temperatura ela não é tão baixa. E como o ano passado teve problema de déficit hídrico, somado com desse ano, também vai ter redução significativa na produção pelos mesmos fatores que eu disse, e também na qualidade final do produto. E em função disso também, a planta ela cresceu muito pouco, tanto em altura como em extensão. Então, possivelmente essa seca ela vai interferir na produção de 2016 também. Romário, você acha que é possível o agricultor, o pequeno agricultor, estudar medidas aí na propriedade para conter mais a água de chuva, para fazer uma reserva melhor também depois desse susto? Olha, existem tecnologias para a gente conviver com esses problemas climáticos. Isso é real que eu vou dizer. A mudança climática é um fato real não só no Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo. Então o produtor rural, ele tem que se preparar para isso. E é se preparar lá dentro da propriedade. A gente muitas vezes acha que vai acontecer em outros estados e não vai chegar no Espírito Santo. Esse problema climático ele está no nosso estado, ele está atingindo a nossa cafeicultura, a pecuária, a fruticultura, a olericultura. Então
preparando, usando as tecnologias que existem já disponível para ele, e usando na hora certa, de forma certa. Que tecnologias são essas? No café arábica e no café conilon, é usar variedades que tem uma adaptação mais ampla, variedade que tolere mais a seca. Ele deve usar um café um pouco mais adensado, visando proteger mais o solo. É muito importante usar as práticas de conservação de solo, de cobertura de solo, visando o maior armazenamento de água nesse solo. Outra técnica que é muito importante e ainda muitos produtores não usam é a caixa seca, que são depósitos de água junto da lavoura, onde vai acumular água durante o ano e vai diminuir a erosão. É quebra-vento, né? E para produtores também que tem água ainda, um pouco de água na propriedade, ele fazer reservatório de água. São represas, né? E usar essa água de forma correta, irrigando o seu café. E fazendo uma irrigação que economize água e energia. Então, não é fazer uma irrigação de qualquer jeito. Então, tem tecnologias de equipamento adequado para irrigar, tem tecnologia que fornece a quantidade de água correta, baseado na idade da planta, da topografia, do tipo de solo, né? Da fase que se encontra a planta do café e assim por diante. Então, e também utilizar adequadamente a poda, porque através da poda vai ter sempre uma planta um pouco mais revigorada, um pouco mais forte, né? E isso vai fazer com que ela tolere mais o déficit hídrico. E uma boa nutrição, utilização do gesso, que faz com que haja um maior aprofundamento do sistema radicular, e sempre quando for possível associar café com árvores. Todos isso, existe tecnologia para isso. O produtor pode buscar essas tecnologias junto às instituições de ensino. O INCAPER está em todos os municípios do estado do Espírito Santo e pode estar auxiliando, orientando o produtor nesse sentido. O que a gente pede ao produtor nesse momento é ele não desanimar e também não se esconder. É buscar informação, buscar alternativa para conviver com esse ruim momento que passa a cafeicultura e se preparar para o futuro. Não é momento de desespero, então, né, Romário? Os dados ainda são relativos, é uma expectativa, não há dados consolidados do Arábica, mais um pouquinho do Conilon, mas ainda não é momento de desespero do agricultor. É exatamente isso. A cafeicultura, ela foi, e a gente espera que continuará sendo a principal atividade dos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Então, o estado do Espírito Santo está muito bem servido em tecnologias, em informação, tanto elas estão publicadas como elas estão, vamos dizer, na cabeça, ou essa informação está com os técnicos, tanto do INCAPER, como das instituições de ensino, como da técnico das prefeituras, como do setor privado. É momento do produtor ele buscar alternativa, correr atrás dessa alternativa, não se esconder, e que vai ter perda sim, mas ele vai buscar alternativa para minimizar essas perdas e se preparar para o futuro, visando uma maior tranquilidade, uma maior sustentabilidade dessa atividade. Ok, eu queria te agradecer a entrevista. Eu conversei com o Romário Ferrão, ele que é coordenador estadual de cafeicultura do INCAPER. Romário, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal Sul Capixaba. A gente aguarda aí mais informações estaduais sobre essa crise hídrica que vai refletir muito, está refletindo muito na zona rural, no homem do campo. Nós agradecemos muito, e como pesquisador do INCAPER há mais de 30 anos nesse instituto, né, a gente se coloca sempre à disposição para esclarecer a todos os meios, né, essa questão, e também está ajudando principalmente os produtores nos momentos adversos, né, que passa pela agricultura do nosso estado. Muito obrigado, tá?